vamos dizer assim, a falta de consciência de respeito para com o negro? Com certeza, absolutamente. Isso acontece muito, acontece bastante. Por isso que a gente tem feito esse projeto nas escolas também, que a gente precisa começar pela base, fazer um trabalho de base, ou seja, pelos jovens, pelas crianças, para que eles consigam ter a consciência disso, de como isso é errado. Ou seja, essa visão, tem a visão ideológica, política, que o processo do racismo é um processo político também, econômico, jurídico, perpassa todos esses campos. Então a gente fez uma parceria, um termo de parceria técnica com a SEDUC, promovendo o que a gente chama, né, de escolas antirracistas, né? Então a gente tem ido até as escolas com esse projeto para fazer esse tipo de debate de consciência de letramento racial, que é para a gente conseguir identificar cada vez mais esse tipo de situação e, consequentemente, combatê-las, ou seja, a gente saber que isso está errado. Então a gente fala bastante sobre isso, de alguns advogados que fazem parte da comissão, por exemplo, que por estarem ali de terno tal, são confundidos com um motorista, alguma coisa assim, e são revistados, criam, enfim, uma situação que não acontece com a pessoa branca. A pessoa branca chega lá bem arrumada, tal, a pessoa vai pensar que é juiz, enfim, o servidor que vai atender e tal. Travestido, ou travestido não, bem vestido, por ser branco ele passa normal. O negro bem vestido, ele pode ser confundido com essas situações. Quando não é ladrão, alguma coisa assim pior, né, mas, enfim, prejudicial à pessoa, é confundido assim com um cargo que a gente tem, obviamente, todo o respeito, só que é sempre um cargo, assim, digamos, inferior, pelo menos economicamente falando, né? Ou seja, é como quem é uma forma ideológica de excluir a gente dos espaços de poder. Ou seja, esses espaços que a gente pode tomar decisões concretas que possam mudar a realidade, é a forma também, através dessa aparência da imagem, uma condição imagética que faz com que a gente seja condicionado a não acreditar, que a gente possa se inserir numa condição dessa de poder, que a gente possa, quando está lá bem arrumado, ser um juiz, por exemplo. Enfim, exercer cargos assim importantes. Já tem uma pessoa fazendo um questionamento aqui. Viu? Bom dia, meu amigo. Pergunta ao doutor. Olha aí que beleza. Já que se fala tanto da classe negra, por que agora eles estão cobrando que o governo do Estado incremente uma política que viabilize mais vagas para negros nas faculdades e nos concursos públicos do Estado, já que todos são iguais perante a lei? Pois é, isso é uma grande mentira, na verdade. Todos não são iguais perante a lei. Obrigado pela sua participação, viu, Serginho? Beleza, Serginho. Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente é uma grande mentira. Acho que isso a gente, até pelo senso comum, às vezes conversando, a gente tem essa noção de que as coisas são injustas, então são desiguais. Então isso é uma grande mentira, né? O direito é muito baseado nisso, né? Que a gente chama assim de abstração, né? Ou seja, algo que existe só no plano ideal, no plano imaginário, mas que na prática isso não se dá. A gente tem a noção de que quando a pessoa é pobre, se ela cometer qualquer tipo de crime, de contravenção, alguma coisa assim, a represália vai ser muito maior do que com uma pessoa rica. Então veja, a pessoa que furta uma galinha, por exemplo, um leite para se alimentar, e não é exatamente assim, não é um debate moral se está certo ou errado, coisa desse tipo, a gente não pode cair nisso. Mas enfim, aí vamos lá, a pessoa cometeu algo errado, certo, tá bom. Só que a punição, por exemplo, vai ser totalmente desproporcional em relação a uma pessoa como, por exemplo, os empresários lá das lojas americanas, que cometem um crime de bilhões, envolvendo dinheiro público, e para eles estão aí numa boa, vão continuar com os seus patrimônios aí irretocáveis. Intactos. Então é isso. É dessa forma, concretamente, que a gente consegue visualizar como a aplicação da lei é muito falha. E por que é falha? Porque atende a esses interesses dessas pessoas que dominam. Que são essas pessoas que fazem parte do que a gente pode chamar de classe dominante, elite e tal, enfim, várias nomenclaturas e conceitos, mas que infelizmente não estão interessados em mudar isso. Por isso que tem que ter muita mobilização, tem que ter a participação, uma comissão atuante como a gente está tendo, para disputar esses espaços, que a gente consiga mudar efetivamente a forma com que esses espaços são pensados. Ou seja, a gente tem que trazer uma nova estrutura social para esse modo de vida que a gente visualiza hoje em dia. Olha, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Érica. Doutora Érica, já é chamada doutora Lombardo aí. Assim não pode. Assim não pode, assim não dá.